Que alegria poder estar aqui para falar do Evangelho do Senhor Jesus. Hoje eu trouxe um esboço gigante, estudando, irmãos. Não deu, assim, não dá para resumir, é muita coisa. Deixa eu levar tudo logo. Pode sentar-se, irmãos. Pode sentar-se. Obrigado por estar em pé. Nós vamos meditar hoje, irmãos, em Mateus capítulo 4. Na verdade, eu vou ler Mateus 3,16, que é onde fecha o contexto, e depois Mateus 4, 1 ao 11, tá? Irmãos, eu estava pensando, meditando esses dias, sobre Jesus. E nós já falamos várias vezes que Jesus veio a este mundo com dois propósitos essenciais, que são um propósito é nos mostrar quem é Deus. Então ele vem, o verbo se fez carne, e ele é a expressa imagem de Deus. Então esse é um ponto. O outro ponto é que Cristo vem para mostrar quem nós, como seres humanos, podemos ser, porque ele é 100% homem. E eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus veio com um propósito tão claro, Jesus veio com uma missão tão clara, e ele conseguiu. Eu parei para pensar, eu disse, eu preciso observar mais de perto, eu preciso prestar atenção mais a alguns detalhes. Porque se Jesus veio aqui neste mundo para me provar que o ser humano, ele tem da parte de Deus capacitações, e ele nos provou isso, eu disse, eu preciso enxergar mais um pouquinho de Jesus. Eu decidi então, eu já li algumas vezes a Bíblia, tá? Não vou falar aqui quantos, na escola dominical eu falo, que sala de aula, aqui não. Tá? Mas eu já li algumas vezes, né, o Novo Testamento e a Bíblia toda, e eu decidi agora ler a Bíblia pensando com esta visão, eu quero conhecer Jesus. Tá? O que Jesus fez, né, para ser o que ele foi, né? Que princípios ele seguiu para ter a vitória que ele conseguiu? Porque eu quero ter essa vitória que Cristo conseguiu. Então eu quero ver se eu consigo imitar Jesus. Mas para imitar Jesus eu preciso atentar para os detalhes. Não somente para aquilo que ele fez, mas para saber o que está por trás de tudo aquilo que ele fez. Então, hoje eu coloquei um tema, irmãos, princípios para viver uma vida de vitória, né? De vitória em vitória. O apóstolo Paulo disse que nós podemos ter uma vida que vai crescendo de glória em glória e nós andar de vitória em vitória. Não é bom quando a gente consegue um nível, daqui a pouco a gente está no zero de novo. E a gente tenta e vai e de novo no zero. E Paulo disse não, é de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero pensar nisto com os irmãos. Mateus 3, o último versículo 16, 17, diz assim: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho em quem me comprazo. Mateus 4:1. A seguir, é o texto contínuo, né, irmãos? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Este é o contexto, irmãos, da tentação. Eu fiquei pensando neste contexto, na verdade não só ontem, mas durante a semana toda, mas ontem eu transcrevi, e pensando na tentação de Adão e Eva, porque são dois contextos paralelos. Quem veio na escola bíblica nós falamos um pouquinho, né? Que Adão, ele tem todas as condições favoráveis, tem um contexto todo que ele apoia para ele não pecar, para ele crer naquilo que Deus disse. E agora nós vemos aqui um contexto onde Jesus vai ser tentado. Eu acho muito interessante que o autor, ele pinta esse cenário, ele nos mostra esse contexto. Adão e Eva estão num contexto de paraíso. Clima perfeito, tudo perfeito, né? Assim, uma perfeição plena. Agora Jesus diz assim: e Jesus sendo levado ao deserto. É outro contexto. Mas no capítulo 3, eu acho muito lindo, porque o autor coloca dizendo que quando Jesus foi batizado, versículo 16 que lemos, o Espírito de Deus veio, desceu sobre Jesus. E uma voz disse: este é o meu filho, este é o meu filho. É tão importante esse detalhe, irmãos, porque João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículos 32 ao 34, João testifica e disse: eu vi descer o Espírito de Deus sobre ele, como uma pomba, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água me disse: sobre aquele que descer o Espírito é ele. É esse que batiza com o Espírito Santo. João disse assim: eu vi e eu tenho testificado, este é o Filho de Deus. Então nós temos um testemunho aqui do Espírito Santo, testificando que Jesus é o Filho de Deus, tá? Isso é de suma importância. Na sua primeira epístola, João, no capítulo 5, versículo 7, diz que são três que testificam no céu: o Pai, este é meu Filho amado em que me comprazo, né? Depois a palavra, que é o próprio Cristo, e o Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo que vem sobre Jesus. E nós vamos falar daqui a pouco mais sobre este ponto do testemunho da palavra, porque Jesus, vocês vão ver que várias vezes ele testifica de si mesmo. Ele fala, ele declara quem ele é. Eu quero que você perceba que eu estou fazendo essa comparação para que você se enxergue em Cristo. Para que você conquiste, para que eu possa conquistar o que Cristo conquistou. Então o testemunho, eu tenho um testemunho de Deus, eu tenho do Pai, eu tenho um testemunho do Espírito, e eu tenho que ter um testemunho
da minha própria pessoa, as minhas declarações. Jesus várias vezes declarou, os irmãos devem se lembrar algumas, quando diante da mulher samaritana, a mulher samaritana disse assim: quando vier o Messias, ele nos declarará todas estas coisas. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: eu sou. Aleluias. Ele testifica. Jesus várias vezes fez isso. Eu sou. Quando o sumo sacerdote aperta Jesus lá no momento quando está sendo julgado, diz-nos se tu és. Ele disse: eu sou. Tu o disseste. Eu sou. Quem você é? Você pode se olhar para você e dizer: eu sou? Vamos pensar um pouco. Essa voz que disse do céu, versículo 17: este é meu filho. Que bom, irmãos, que o próprio Pai olha e diz: este é. Pega isto, este é. A vida, irmãos, a nossa vida, a nossa história, a nossa existência passa de fato a existir quando eu reconheço quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, que vida estou vivendo? Este é meu filho. Nós precisamos compreender isto, irmãos. Quem é você? Você não pode ser o que os outros dizem que você é. Você não pode ser o que as circunstâncias externas queiram que você seja. Eu estou falando, irmãos, que Adão e Eva, eles perderam as bênçãos, o paraíso, o melhor de Deus, porque eles duvidaram quem eles eram. Nós falamos na escola bíblica que Satanás disse, né? Olha, se tu comerdes do fruto dessa árvore da vida, você vai ser semelhante a Deus. Ele já era semelhante a Deus. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ele não tinha consciência de quem ele era. E é tão importante que você tenha consciência de quem você é. Porque senão qualquer vento de doutrina vai te levar, qualquer palavra vai te arrastar de um lado para outro. Então aí nós entramos no capítulo 4, quando Jesus disse aqui: levado pelo Espírito ao deserto. Eu acho muito interessante isto, porque às vezes Deus nos leva, escuta isso, nos leva, isso é intencional. O Espírito Santo conduz, leva Jesus ao deserto para ser tentado. Deus nos coloca em circunstâncias, em contextos onde nós temos que ser tentados. Eu preciso ser tentado. Tiago disse: alegrai-vos quando fordes colocados em várias tentações. O que é tentações aqui no deserto? É momento de decisão, é momento de escolhas. Adão e Eva também foram colocados nesse contexto, porque Deus coloca a árvore da vida e a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Adão está no meio, ele tem que escolher. Somente, irmãos, decisões que nos fazem ter crescimento, maturidade. Porque quando eu estou colocado em circunstâncias de decisões, eu sei que a minha decisão vai trazer consequências e eu sou responsável por essas consequências. Adão e Eva precisavam amadurecer. Provações, tentações nos fazem tomar consciência daquilo que nós valorizamos. Nos momentos de decisões,
alguns fatores se manifestam. O que eu valorizo? O que de fato eu valorizo? Nas decisões que eu tomo, me mostra claramente aqui o que está escondido no meu coração. Em quem eu acredito? Ou o que eu acredito? E é o momento de eu decidir, eu vou seguir o propósito da minha vida ou vou seguir as minhas ambições, meus desejos naturais? Estamos falando de Adão e Eva e de Jesus paralelamente. Adão e Eva têm algo. Agora, eu valorizo isso ou não? Eu acredito naquilo que Deus disse ou não? Eu vou seguir meus desejos naturais, sim ou não? As decisões, momentos de decisões são assim, irmãos. Tentações são bons, porque nos provam quem somos. Agora diz assim, tendo Jesus jejuado 40 dias, teve fome. Eu acho muito bonito, porque o autor está dizendo, Jesus é ser humano natural. É pessoa natural. Ele tem fome, ele tem desejos naturais. Está dizendo, ele foi igual a você. Não se sinta diminuído. Jesus venceu as tentações porque ele era Deus. Claro que ele era Deus, mas também era 100% humano. Por isso que estou pensando aqui, Jesus é meu exemplo, é meu modelo do que eu posso fazer em condições semelhantes quando os meus desejos naturais estão na flor da pele. Aqui o autor coloca o desejo de comer, mas eu quero que você inclua nisso todos os teus desejos naturais, todos mesmo. Tá? Desejo de dormir, desejo de descansar, desejo de comer, desejo de sentir seu prazer, todos os teus desejos naturais, físicos, biológicos, desejos que existem em nós. Jesus é 100% homem, e quando vem o desejo natural, 40 dias, tem vontade de comer, é neste momento que Satanás traz a sua oferta. O inimigo, ele é astuto, ele espera que os nossos desejos estejam bem na flor da pele, para fazer a sua oferta. Então, Satanás chegou-se, e quando chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és, escuta a pergunta, se tu és o Filho de Deus. O que Satanás está atingindo, irmãos? O que Jesus está atacando é a sua identidade. Você tem certeza que você é filho de Deus? É isso que Satanás está mexendo com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, tenta jogar dúvidas. Irmãos, quando eu duvido daquilo que eu sou, o estrago está feito. Lembra que quando Satanás duvidou daquilo que Deus lhe disse, veio todo esse problema que estamos vivendo. Agora Satanás, ele ataca nesse ponto em Jesus. Se tu és, será que é você mesmo? Você é o filho? O pai disse, olha só, irmãos, o pai, Mateus 3, por isso que eu li Mateus 3, o pai disse, este é meu filho. Agora Satanás pergunta, tu és? Tu és mesmo? Precisa, irmãos, eu provar a alguém quem eu sou, quando o pai já disse que eu sou? Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. É tão importante, irmãos, porque Jesus, ele não precisa provar nada, porque o pai já disse. O pai disse, este é meu filho. E Satanás disse assim, se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem em pães, faz algo, me prova que você é Filho de Deus. Jesus, com sua postura, ele não prova nada para Satanás.
Jesus não faz nada para provar a Satanás. E escuta, às vezes nós precisamos fazer nada para provar a ninguém. Você não precisa ficar tentando provar aos outros que você é bom ou é boa, que você tem capacidade ou não tem, que você é ou não é. Não! Basta você ter a consciência daquilo que Deus disse, que é aquilo que você é. Aleluia! Se tu és, Aleluia. manda, você não precisa fazer nada. Jesus responde. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Oh, coisa poderosa, irmãos. Quando eu sei o que está escrito, quando a minha fé, quando a minha crença tem base na palavra, não está dizendo Jesus assim: olha, um profeta me revelou, ou eu tive um sonho, ou alguém me disse. Não, ele disse: está escrito. Aleluias. Eu tenho base, eu tenho fundamento. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Está escrito. Satanás quer que Jesus duvide do que está escrito. Satanás quer que Jesus duvide das suas crenças, da sua fé. Eu acho muito bonito como Jesus tece, como Jesus estrutura a sua crença. Jesus disse assim: não está escrito, mas eu posso entender. Veja se vocês concordam comigo. Jesus disse assim: Satanás, espera um pouquinho só, espera um pouquinho. Lá está escrito que nem só de pão viverá o homem, porque também podemos viver da palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus disse isso, ele está lembrando lá do deserto. Então Jesus está dizendo para Satanás: Satanás, meu pai, Deus, sustentou o povo por 40 anos no deserto, cumprindo o que saiu da sua boca, o que ele disse. 40 anos mandou pão todo dia, na hora certa. Ninguém morreu de fome. 40 anos o maná estava lá. Aleluia. Eu estou aqui há 40 dias. Ô Satanás, acorda. Se Deus foi fiel em 40 anos, Ele vai falhar em 40 dias? Pelo amor de Deus. Aleluia. Eu não preciso provar nada. Deus foi fiel mandando pão na hora certa. Eu tenho certeza que eu não vou morrer de fome. Eu não preciso transformar pedras em pães, porque meu Pai, Ele disse que há de suprir minhas necessidades em tempo oportuno. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Perceba o que Jesus fez. E perceba o que você pode fazer para fortalecer a tua fé. Jesus fez o que? Ele procurou na história. Isso é importante. Jesus procurou na sua história, todas as suas gerações, toda a história do seu povo, da sua nação. Parece que ele foi puxando aquela genealogia que Mateus escreve, e foi filho de. Ele vai chegando e vem vendo toda a sua história e diz: olha, meu pai nunca falhou. Você pode fortalecer a tua fé quando você olha a tua história. Espera aí. Eu já estou há tanto tempo de vida e Deus nunca me desamparou. Não vai ser agora que Deus vai falhar. Aleluia. F. Bosworth, um grande homem de Deus, ele disse: as tuas dúvidas não merecem crédito. Satanás não merece crédito, porque Satanás sempre mentiu, ele é o pai da mentira. Agora Deus nunca falhou. Ele merece todo o crédito. Aleluias. Glória a Deus. Se tu és, está escrito. Agora veja só,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Satanás está mexendo agora? O que ele está atingindo? Valores. Uma coisa é eu valorizar o concreto, o pão. Diz assim, transforma as pedras em pães. Espera aí, se eu transformar as pedras em pães, eu estou valorizando meus desejos naturais. Para satisfazer meus desejos naturais, eu vou usar de forma errada o poder de Deus e vou transformar essas pedras em pães. Isso é valorizar o passageiro, o concreto. Mas espera aí, eu valorizo o que Deus disse, a palavra, a fonte. Entenda, por favor, valores. Eu tenho que aprender a me direcionar pelos reais valores. Eu vou tentar dar outro exemplo. Se você tivesse uma árvore aqui, uma árvore frutífera, vamos lá, uma árvore de maçã, tá? Aí a proposta seria, você quer que eu te dê uma maçã ou você quer ficar com a árvore que você já está com ela? Você quer a árvore de maçã, o pé de maçã, ou você quer a fruta já pronta? Vai nascer ainda maçã, pode demorar, mas eu tenho a fruta pronta para você. Você quer ela ou você quer a árvore? Você percebe que estou dizendo? Estamos falando aqui de uma fonte. E aqui estamos falando de algo sim, concreto, real, mas passageiro. Ou noutra, vou tentar deixar melhor assim. É como se você tivesse aqui uma mina de ouro e aqui você tem a pepita de ouro. Aí Satanás diz assim, eu te ofereço ouro, você me entrega essa mina? Eu não sou doido, né, irmãos? Você não é, né? Jesus, ele pensa de Satanás, eu não vou transformar as pedras em pães porque eu tenho a fonte. Eu tenho Deus, que Ele pode não somente me dar o pão, mas me dar a vida eterna. Aleluias. Aleluia. Valores, o que é que estou valorizando? O passageiro ou o eterno? Jesus disse assim, versículo 7, está escrito. Vamos seguir, vamos seguir em ordem, versículo 5 vou ler. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É interessante porque Satanás apresenta a palavra de Deus. Olha só. Satanás diz, está vendo, Jesus, que está escrito? Já que você diz que acredita nesta palavra, nesse livro aqui, está escrito aqui, Você se lança do pináculo do templo e está escrito que Deus não vai deixar que você tropece em pedra alguma. Jesus disse assim, também está escrito, palavra contra palavra, também está escrito. Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Do jeito que o Pai testificou de mim, que eu sou filho, eu testifico que Ele é Pai. Eu creio que o Pai fala a verdade. Eu não preciso tentar o Pai. Eu não preciso colocar em prova ao Pai se Ele vai ou não vai cumprir a sua palavra. Eu creio que Ele vai cumprir. Glória a Deus. Você não precisa provar, aleluias, a Deus se você já crê que Deus é fiel. Aleluia. Isso é maturidade, irmãos. É crescimento. Jesus está dizendo, eu sei quem Ele é.
Eu conheço meu Pai. Eu sei que Ele fala a verdade, eu não preciso provar nada. Está escrito, não tentarás. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É interessante, irmãos. Primeiro, Satanás, está recapitulando rapidamente. Primeiro, Satanás tenta colocar em dúvida a sua identidade, se tu és o filho. Segundo, Satanás tenta mexer na sua fé, na sua crença. Está escrito, mas também está escrito. Sempre Satanás vai agir assim, tá? Tentando mexer em quem você é e naquilo que você crê. Porque aquilo que você crê determina todos os teus pensamentos, sentimentos, comportamentos e os resultados da tua vida. Então, quando Satanás tenta desse jeito, agora ele vai, além de mexer, nesses pontos, agora vai tentar mexer em outro ponto, na razão da existência. Olha só. Mostra-lhe os reinos, as glórias do mundo, desejos naturais, Satanás está atacando, mexendo nisso, as ambições. Você gostaria de ter um trono, reinar, ser um rei, ser admirado pelos outros? Você gostaria de ter glória, todo mundo batendo palmas, você no trono? É bom isso? Claro que é bom, né, irmãos? E Satanás sabe que está mexendo. Às vezes eu acho engraçado quando eu tenho alunos no curso, e tem alguns alunos que deixam escapar, às vezes, dizem assim: nossa, como deve ser bom pregar na sede. Eles acham que é bom demais pregar aqui. Eles encaram o púlpito como se fosse um ponto de glória. Nossa, é bom demais. Não sabem o peso da responsabilidade que se tem aqui. E é tanto, irmãos, quanto a gente ministrar aqui, quanto ministrar em lugares onde outro dia uma pessoa me ligou e disse: olha, pastor, dá para pregar aqui? Estamos lá na roça, só tem 6 pessoas. Falei: claro que dá. Qual a diferença? Porque as pessoas às vezes pensam que não, é bom ter um momento de auge, de glória, um momento onde todo mundo olhando para você. E Satanás disse: olha, Jesus, eu vou te dar tudo isso. Você quer glória? Só faz uma coisinha simples. Prostra, dobre os joelhos. Se prostrado me adorares. Jesus, irmãos, tem um propósito, eu disse no início. Ele vem com um propósito aqui na terra, mostrar quem é Deus, ou seja, refletir a glória de Deus. E Satanás está mexendo nisso, porque nós existimos, irmãos, aqui como seres humanos para refletir a glória de Deus, para adorar ao Senhor. Nosso propósito de existência é adorar e servir a Deus. Quando Satanás diz: se prostrado me adorares, está querendo desviar Jesus do seu propósito de existência, da sua razão de existência. É interessante, irmãos, cuidado com aquilo que quer desviar você da tua razão de existência. Para que você existe? Quem você é? Eu existo com uma razão de dar glória a Deus, para adorar a Deus. Satanás disse: olha, é tão simples, eu te dou, só me adora, dobre os joelhos, faça o que eu quero e eu vou te dar. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olha a postura de Jesus. Satanás está dizendo: me adora, eu vou te dar, eu posso.
Parece, tá? Se fosse hoje, né, nosso contexto aqui, tá? Como se Jesus ajeitasse assim o seu paletó, ele disse: sabe uma coisa, Satanás? Eu vou mostrar a você quem manda aqui no pedaço. Vai-te, Satanás. Você me oferecendo, você dizendo que vai me dar. Eu sei quem eu sou filho de Deus, o Pai falou, o Espírito testificou, e eu agora testifico para você, Satanás, eu sou o que sou, vai-te, Satanás, aleluias, eu que mando aqui, você não manda nada, aleluias. Como é bom, irmãos, como é bom quando nós sabemos quem somos nós em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu estou, diz o apóstolo Paulo, eu estou assentado à destra de Deus Pai, em Cristo Jesus, acima de todo principado, poder, potestade, acima de todo nome que se nomeia, não somente neste presente século, mas também no vindouro. Eu estou em Cristo, e eu tenho tudo que eu preciso nele. Jesus venceu, irmãos, porque Ele sabe quem Ele é. Ele crê naquilo que o Pai disse, e Ele viveu a sua missão de vida. Terminando, irmãos, meu desafio é você pensar quem você é. Pensa tuas crenças, o que você está crendo, em quem você está crendo, e simplesmente se você está vivendo a tua missão de vida. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor.